Neste vídeo nós vamos falar do princípio de acidente. Princípio de acidente. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao canal de Tomás Castelo. Neste vídeo nós vamos falar do princípio de acidente. Princípio de acidente. Olha, este princípio diz que a vida é uma série de acontecimentos e coisas que acontecem de forma acidental. Então, a vida é uma série de acontecimentos acidentais. Isto é, a vida foi construída para ela nos oferecer surpresas, coisas que nós não planificamos. Okay? Na lição passada, eu falei da necessidade de elaborar princípios. Quando eu falei do princípio de controle, falei no fim que aqueles que conseguem planificar são os que ficam no controle das coisas. Por quê? Porque antes de planificar, você tem que ter a coisa na cabeça. Então, tira da cabeça, da sua mente e coloca no papel e decide o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Entretanto, muitas pessoas deixam que a vida aconteça de forma acidental. Aquelas que não têm nenhum plano. Porém, existe uma margem. Mesmo que você faça um plano aos detalhes, a vida continua a ser acidental. Mesmo que você tenha um plano aos detalhes, o que eu estou a dizer? Sempre que nós temos um plano, ele nos permite ser bem-sucedidos, conforme o princípio de que quem não planifica para falhar. Isso dá importância ao plano, reforça a lição que eu falei sobre a importância do plano, porque o plano é que determina o progresso. Entretanto, o que eu quero dizer aqui é, mesmo que a gente tenha um plano aos detalhes, sempre temos um espaço, margem de erro. Por quê? Porque a vida, por natureza, ela move-se para o lado contrário. Há uma tendência de que o bem sempre lute para o mal. Você planifica um bem e sempre acontecem coisas que você não tinha planificado. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Ao desenvolver os nossos planos, temos que entender que existem obstáculos que na vida vão acontecer. E esses obstáculos podem nos levar a um acidente. Então, nós temos que ter uma margem de erro. Por quê? Porque a vida, ela acontece de forma acidental. Não é ser humano que decide se vai chover ou não vai chover. Ainda que hoje existam tecnologias que podem controlar isso. Nós ouvimos uma história de que em Dubai eles inventaram uma chuva ali, puxaram nuvens e criaram uma nuvem ali para fazer chover. Mas depois o que acontece? Choveu fora do controle até haver cheias no deserto. Né? Então, esse acontecimento de excesso de chuva não estava previsto. Quer dizer, o plano não tinha previsto isso. Então, a vida em si, ela tem sempre margens de erro. Nós temos que saber lidar com as margens de erro. O que acontece? Uma das razões que gera frustração nas pessoas é que quando no processo de execução dos planos acontece um acidente, acontece algo inesperado, muitas pessoas ficam em inércia. De repente nós temos um plano, estamos a fazer as coisas. Por exemplo, de repente eu estou a gravar este vídeo e o meu microfone não está a gravar. O que eu vou fazer? No fim eu descubro, falei tudo bonito, mas o microfone não aceitou, não gravou. Por quê? Porque talvez eu fiz um mau jeito, talvez um cabo clicou numa tecla e fez com que a coisa parasse, sem que eu me apercebesse. O que tu fazes nessas circunstâncias? Tem que saber contrapor. Então a lei de acidente é uma chamada de atenção. Que as coisas não acontecem numa linha reta. Você quando faz um plano de A até Z, o plano é uma linha reta, mas o processo de execução deste plano pode ser uma linha
Mas importa que você continue com o objetivo de nós queremos chegar lá, com todas as dificuldades que nós tivermos. Então, é a maneira como nós podemos contrapor a lei de acidente. É preciso manter a calma, ok? Manter a calma. E foi feito um estudo. Este estudo foi uma pesquisa sobre a atitude das pessoas em circunstâncias contrárias. E este estudo, 63% das pessoas que responderam disseram que eles acreditavam que a única maneira de continuar ou então de reformar financeiramente independente era se eles jogassem lotaria. Está a ver? Por quê? Porque jogar lotaria é um caminho rápido. É num abrir e fechar de olho conseguir as coisas. Mas não sei se você já leu sobre o senhor que ganhou 1 bilhão de libras na Inglaterra e um jornalista decidiu seguir a vida dele, contar como é que seria depois de ganhar aquele bilhão de libras numa lotaria. Era um senhor da rua, antes de ganhar a lotaria, ele conseguia moedinhas dele e ia comprar os bilhetes de lotaria. E sucedeu que ele uma das vezes comprou o bilhete que ganhou a lotaria. E 8 anos depois, aquele senhor era de novo um senhor da rua. Isto é, se alguém te der agora $1 milhão, né? 64 milhões de meticais, mas você não foi preparado para conviver com 64 milhões de dólares, daqui a pouco você vai se desfazer desse dinheiro para continuar a sua vida normal. Este acidente que aconteceu, se não acontecer no meio de um plano que você tem, o que vai acontecer é que você vai voltar ao seu estado normal. Vai voltar ao seu estado normal. Então é importante que nós saibamos. A maioria das pessoas pensa, por exemplo, nisso, que estão à procura de um jogo rápido. Não é por acaso nós ouvimos assassinatos, ouvimos sequestros, ouvimos burlas, ouvimos essas coisas todas. É por causa do quê? As pessoas estão à procura de caminho rápido, flexível, né? Para alcançar os resultados que querem alcançar. Então, eu estou a falar isso neste canal de empreendedores para dizer, meu caro, não seja o seu caso. Não seja o seu caso. Saiba que na sua vida sempre vão acontecer acidentes, situações adversas. Mas você tem que se manter firme, tem que contrapor os obstáculos e voltar ao plano. Então daí, eventualmente você vai ser bem-sucedido. E não será por acidente. Para ser bem-sucedido é preciso ser intencional. O contrário de acidente é intencionalidade. Eu devo de forma intencional decidir que vou fazer isto, vou me esforçar a fazer isto, vou ler este livro, vou gravar este vídeo, vou naquela palestra, vou dar esta aula, vou dar isto, vou fazer isto, de modo que vou falar um outro princípio, que a soma desse esforço todo possa produzir o sucesso que se quer. Você é meu convidado para todos os sábados às 21 horas. Na minha lição, tem uma lição que nós damos todos os sábados às 21 horas para empreendedores emergentes. Você é meu convidado. Se você gostou deste vídeo, partilha para seus amigos, subscreva-se neste canal. Muita gente perde vídeos porque não é subscrito. Nós lançamos o vídeo e você não é avisado. Olha, se você quiser este vídeo escrito em PDF, então manda uma mensagem aí nos comentários, que eu peço o PDF deste vídeo e vou mandar para ti. Tchau, tchau. Eu sou Tomás Castelo.